Boa noite, companheiros amigos. Vamos dar início então ao nosso encontro da noite de hoje. Hoje nós temos um convidado que está retornando aqui aos nossos trabalhos. Com muita alegria, nós recebemos o Alexandre Burburan. Ele está morando agora em Curitiba, mas hoje ele está pertinho da gente. Ele vai falar do tema do capítulo 25 do Evangelho: Buscai e achareis. Eu vou fazer então aqui uma leitura do livro Fonte Viva, apenas o finalzinho da mensagem 54. Emmanuel fala sobre o autoaperfeiçoamento. Diz ele que o autoaperfeiçoamento é obrigação comum. Busquemos zelosos a elevação de nós mesmos, assinalando a nossa presença, seja onde for, com as bênçãos do serviço a todos. E tão logo estejamos integrados no esforço digno, dentro da ação pessoal e incessante do bem, o alto nos descortinará mais iluminados caminhos para a ascensão. Então, é esse o objetivo dos nossos encontros, sempre nos auxiliando com essas orientações do Senhor Jesus através do seu Evangelho, sempre aqui refletido por um irmão, por um companheiro, para nosso mais, para que nos aprofundemos cada vez mais das lições trazidas pelo querido Jesus, por esse mestre amigo de todos os momentos, a fim de que possamos nos aperfeiçoar, baseados nos seus ensinamentos, nas suas orientações, nas suas exortações, nos seus exemplos do bem. Nós então busquemos esse aperfeiçoamento na prática, cada dia, aproveitando as oportunidades que cada dia nos oferece, sempre de sermos um pouco melhores. Muito obrigada, Senhor, por todas essas oportunidades de estudo, de aprendizado, desse convívio amoroso com os nossos irmãos. E nós pedimos que os benfeitores amigos da casa de Francisco, o guia espiritual do nosso irmão, possa estar ao lado dele, inspirando-o, a fim de que ele possa trazer para nós, na noite de hoje, tudo aquilo que nós precisamos ouvir. Muito obrigada, Senhor. Como sempre, vamos te pedindo a tua paz em nossos corações e permissão para darmos por iniciado o estudo da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Então, nós estamos passando a palavra aqui para o Alexandre. Fique à vontade, Alexandre. Nós vamos Obrigado, Irani. destacar aqui o Alexandre. Pronto. Obrigado. Então, irmãos, damos graças a Deus, graças a Jesus, graças aos nossos amigos espirituais, por estarmos todos aqui reunidos em torno dessa ferramenta de TI e podermos conversar a respeito da doutrina espírita e do Evangelho de Jesus Cristo. Hoje, então, como nossa irmã Irani já disse, temos o capítulo 25, Buscar e Achareis, capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu tinha preparado uma apresentação que iria nos ajudar a caminhar durante essa conversa, mas eu confesso que não, não tive habilidade suficiente para fazer com que a apresentação fosse compartilhada aqui utilizando o Zoom. Então, vamos conversando. Eu vou usar, de vez em quando vocês vão me ver desviar o olhar de um lado para o outro, porque eu vou acompanhar aqui a nossa conversa pela apresentação que eu preparei. Antes de entrarmos na conversação propriamente sobre o conteúdo do capítulo, vamos dar uma passada geral no capítulo para todos nós nivelarmos o que é sobre o que nós estamos falando nessa noite. Então, o capítulo 25, cujo título já se disse, é Buscar e Achareis, ele começa com Kardec citando uma passagem evangélica. E ele intitula essa parte do capítulo com Ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. Então, cita Kardec do Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos 7 a 11.
Pedi e se vos dará, buscai e achareis, batei à porta e se vos abrirá, porquanto quem pede recebe, e quem procura acha, e aquele que bata à porta abrir-se-á. Qual o homem dentre vós que dá uma pedra ao filho que lhe pede pão? Ou, se pedir um peixe, dar-lhe-á uma serpente? Ora, se sendo maus como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, não é lógico que, com mais forte razão, vosso Pai que está nos céus dê os bens verdadeiros aos que lhes pedirem? Então, Kardec ele sublinha algumas passagens dessa citação, já nos ajudando o entendimento. Ele compara, perdão, essa passagem do buscai e achareis com o ajuda-te a ti mesmo que o céu te ajudará. Ele diz que ambas passagens elas são análogas, elas caminham na mesma direção. E ele destaca a lei do trabalho e a lei do progresso que estão incluídas dentro dessa ideia, dessas duas passagens do Evangelho. E diz que a lei do progresso, a lei do trabalho, ela é necessária porque a lei do progresso é a sua filha. E é porque a lei do trabalho põe em marcha as nossas forças, forças físicas até mesmo, e a nossa inteligência que nós conseguimos progredir. Então, Kardec vai conversar ainda sobre a infância da humanidade, quando a nossa ação toda gira em torno da sobrevivência, da nossa sobrevivência, e destaca que Deus fez o homem ter uma qualidade além daquela que possuem os animais. Esse desejo, essa qualidade seria o desejo incessante pelo melhor, o que nos leva naturalmente a exercitar a nossa inteligência e fazer com que nós progridamos. Paralelamente, mas não na mesma velocidade que se amplia a nossa inteligência, o nosso conhecimento material, vai se depurando também a nossa qualidade. Alguém está com o som aberto. Vai se depurando a nossa moralidade. Bom, depois, naturalmente, que a gente consegue algum tipo de evolução material, é que vem a se dar o alimento espiritual, a evolução espiritual. Isso é um comentário rápido sobre o que o Kardec vai acrescentando nesse capítulo 25. E aí Kardec ele faz uma pergunta, né? Como poderia progredir a humanidade sem a pré-existência e a reexistência da alma? Porque, diz Kardec, se nós fôssemos criados no momento do nosso encarne e finda esta vida material, nós retornássemos ao mundo espiritual e não voltássemos à Terra, como é que haveria a humanidade de progredir? Porque teríamos sempre espíritos novíssimos, recém-criados, iniciando uma jornada sem nenhum tipo de compreensão, entendimento anterior. A progressão seria muito mais lenta, mesmo considerando que nós pudéssemos deixar registros das nossas experiências para que as gerações seguintes usassem esses registros para continuar na marcha, seria algo muito mais lento do que já tem sido. Então, a reencarnação ela é uma necessidade para que se possa explicar essa
evolução humana. E é claro que, por esse processo de depuração, vai o espírito gradualmente passando do estado de animalidade até o da civilização material e, mais adiante, o da civilização moral. São esses trechos todos retirados do discurso de Kardec aqui no capítulo 25. Então, conclui Kardec que Deus fez do trabalho uma necessidade e o procura e acharás, ele pode ser traduzido por trabalha e produzirás. Trabalha e terás o que comer. Trabalha e terás o conforto que procuras. É dessa maneira que, então, a gente entende, ou Kardec nos ensina, que devemos entender o procura e acharás. Kardec também destaca que os espíritos eles não vêm isentar a humanidade da lei do trabalho. Eles não vêm oferecer à humanidade conhecimento sem que a humanidade faça qualquer esforço. Eles apenas vêm mostrar à humanidade ou intuir a humanidade com uma meta que cumpre essa humanidade atingir. E também oferecem um caminho que vai conduzir a essa meta, a esse sucesso. Sintetizaríamos isso com anda e chegarás. Procura e acharás, trabalha e produzirás, anda e chegarás. Ainda continuando nessa nossa sinopse da leitura do capítulo, nós podemos falar de uma sequência, né? Uma sequência em que nós podemos falar sobre essa busca, o que nós, de fato, pedimos. Nós pedimos ou devemos pedir. Nós não devemos pedir a solução do problema, porque a solução do problema virá pelo nosso esforço. Então, o que nós devemos pedir, diz Kardec, pedir a luz que nos clareie o caminho, porque ela então nos será dada. Pedir forças para nós resistirmos ao mal, e nós receberemos o apoio necessário, as forças para resistir ao mal. Pedir a assistência dos nossos amigos espirituais, dos bons espíritos, e eles virão nos atender. Pedir bons conselhos, e nós vamos receber esses bons conselhos. Batei a porta e ela se vos abrirá, então a soma desse bem pedir. Não pedir a solução, não pedir o peixe, mas pedir a vara e o conhecimento de como pescar. Então, se nós pedirmos com fé, absoluta sinceridade, confiança na intervenção divina, fervor, humilde, principalmente humildade e nenhuma arrogância, as portas que nós batermos, elas se nos abrirão. Se nos abrirão para nos dar conselhos, para nos dar assistência dos bons espíritos, para nos suprir com forças morais, para resistir ao mal e para nos indicar um caminho, mas não farão a caminhada por nós. Não irão nos carregar nas costas. Nós devemos caminhar pelas nossas próprias pernas, ou com as nossas próprias pernas. Ainda temos uma outra passagem que é muito citada em vários meios cristãos, e Kardec vai explorar. Observai os pássaros do céu. Diz, então, Jesus no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos de 19 até 34, salteando alguns versículos.
Não acumuleis tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes os comem, e onde os ladrões os desenterram e roubam. Acumulai tesouros no céu, onde nem a ferrugem nem os vermes os comem, porquanto onde está o vosso tesouro, aí está também o vosso coração. Eis porque vos digo: não vos inquieteis por saber onde achareis o que comer para sustento da vossa vida, nem de onde tirareis vestes para cobrir o vosso corpo. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai os pássaros do céu. Não semeiam, não ceifam, nada guardam em celeiros, mas vosso Pai Celestial os alimenta. Não sois muito mais do que eles? E qual dentre vós o que pode, com todos os seus esforços, aumentar de um côvado a sua estatura? Côvado era uma medida, né? Era uma medida de comprimento. Por que também vos inquietais pelo vestuário? Observai como crescem os lírios dos campos. Não trabalham nem fiam. Entretanto, eu vos declaro que nem Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Ora, se Deus tem o cuidado de vestir dessa maneira a erva dos campos, que existe hoje e amanhã será lançada na fornalha, quanto maior cuidado não terá em vos vestir, ó homens de pouca fé. Não vos inquieteis, pois, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou de que nos vestiremos, como fazem os pagãos que andam à procura de todas essas coisas, porque vosso Pai sabe que tendes necessidade delas. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, que todas essas coisas vos serão dadas de acréscimo. Assim, pois, não vos ponhais inquietos pelo dia de amanhã, porquanto o amanhã cuidará de si. A cada dia basta o seu mal. São palavras de Jesus. Bem, essas palavras de Jesus, elas devem ser entendidas dentro do próprio contexto, do contexto da época e do contexto das nossas próprias necessidades. Em relação ao buscar e achareis, nós já podemos dizer que o buscar e achareis se relaciona muito mais com as nossas necessidades de evolução moral, e não exatamente o buscar e achareis em relação às nossas passageiras necessidades materiais. Bom, Jesus nos assegura que a providência nunca vai deixar ao abandono as criaturas de Deus, aqueles que nela confiam, nela, a providência, confiam, mas que todos devemos trabalhar. Todos devemos trabalhar. A ideia falsa, a má interpretação dessa parábola de Jesus leva a alguns a acreditarem que não precisam envidar qualquer tipo de esforço para colher os frutos do conforto, do alimento, e não é isso. Jesus não pretende nos eximir do trabalho. Agora, nos assegura que aqueles que têm fé, que sabem, que confiam na ação da providência divina, eles vão receber, naturalmente, o apoio necessário, vão receber o que de material precisam. Bom, se a providência divina, em alguns momentos, ela não nos supre com aquilo que é a nossa necessidade imediata, nossa necessidade material imediata, ela, no entanto, ela vai nos suprir, inspirar ideias para nós podermos encontrar os meios de sair da situação em que nós nos encontramos. A humanidade, ela frequentemente se torna infeliz porque desatende essa voz interior que nos intui, que nos inspira ideias para nós encontrarmos as soluções necessárias. É a nossa consciência que vem nos advertir e, infelizmente, muitas vezes nós desatendemos essa voz. Bom, a máxima
de Jesus, não acumuleis tesouros na terra, pois que são perecíveis, acumulai-os no céu, onde são eternos, pode ser modificada e dita em outros termos, modificada não, mas dita em outros termos, como não ligueis aos bens materiais mais importância do que aos espirituais. E vamos sacrificar, e vamos saber sacrificar esses bens materiais em favor dos bens espirituais. Ainda tem uma terceira passagem evangélica que Kardec cita nesse capítulo. E está em Mateus, capítulo 10, versículos 9 a 15. Então Jesus nos diz: não vos fadigueis por possuir ouro ou prata ou qualquer outra moeda em vossos bolsos. Não prepareis saco para a viagem, nem 2 fatos. Fatos são roupas, né? Vestimenta. Nem calçados, nem cajados, porquanto aquele que trabalha merece sustento, ou merece ser sustentado. Ao entrardes em qualquer cidade ou aldeia, procurai saber quem é digno de vos hospedar e ficai na sua casa até que partais de novo. Entrando na casa, saudai assim: que a paz seja nesta casa. Se a casa for digna disso, a vossa paz virá sobre ela. Se não for, a vossa paz voltará para vós. Quando alguém não vos queira receber nem escutar, sacudi ao sairdes dessa casa ou cidade a poeira dos vossos pés. Digo-vos em verdade, no dia do juízo, Sodoma e Gomorra serão tratadas menos rigorosamente do que essa cidade. Palavras de Jesus, no Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículos 9 a 15. Bem, dessa passagem, o que eu destaco como síntese do que Kardec vai nos falar é que o Espiritismo nos deixa claramente saber que não devemos violentar a consciência alheia, não devemos forçar ninguém a deixar as suas crenças a fim de adotar a nossa, não devemos anatematizar, ou seja, lançar descrédito e exclusão àqueles que não pensam como nós. Nós devemos acolher todos os que venham se juntar a nós, mas, por outro lado, não devemos nos deixar molestar, não devemos ficar molestados, intranquilos com aqueles que nos repelem. Devemos sempre ter conosco as palavras de Jesus que nos dizem que outrora o céu era tomado com violência, hoje o é pela brandura. Então devemos ser brandos e sempre cordiais, sempre amorosos, em relação fraternais, em relação aos nossos irmãos. E aí, vamos começar a analisar tudo isso. Naturalmente que eu fiz assim uma leitura sinóptica, porque se fôssemos ler tudo, nós já teríamos tomado aqui praticamente todo o tempo que tínhamos para conversar a respeito. Então, eu espero que os irmãos eles leiam o capítulo integralmente. Mas o que eu consegui retirar da leitura do capítulo todo? Eu acabei dividindo o capítulo em 4 partes distintas. Uma que nós podemos chamar de princípios morais e espirituais, que estão contidos no capítulo. Uma outra, para falar mais especificamente da lei do trabalho e progresso, porque há uma importância muito grande que Kardec dá a esclarecer a necessidade do trabalho e como o trabalho ele influi diretamente no progresso material e progresso moral. Temos em todo o capítulo, nas parábolas de Jesus, ensinamentos que vêm dentro de alegorias. Então, é interessante nós comentarmos essas alegorias. E
uma mensagem clara que permeia todo o capítulo, que é a fraternidade que deve existir entre as criaturas, umas ajudando as outras. Então, vamos começar a esmiuçar um pouquinho, conversar um pouquinho mais sobre cada um desses 4 blocos, né? Repetindo: princípios espirituais e morais, lei do trabalho e lei do progresso, alegorias nos ensinamentos de Jesus e a fraternidade que deve existir entre toda a humanidade. Então, vamos conversar sobre os princípios espirituais e morais. Vamos falar de uma maneira simbólica, né? Nos tesouros do céu e bens espirituais. Tesouros do céu, naturalmente, são os valores maiores, os valores espirituais que nós devemos cultivar. Todo o ensinamento desse capítulo ele vem enfatizar como nós devemos valorizar os bens espirituais em detrimento de todos aqueles temporários bens materiais que a humanidade tantas vezes dá tanto valor. E nós devemos pensar, devemos nos concentrar mais nas realizações duradouras para o espírito, aquelas que nós levaremos conosco pela eternidade afora. Essas qualidades duradouras nós podemos ler no capítulo. Kardec alinha como essas qualidades espirituais duradouras: a caridade, a humildade e a fé. E que são elas, efetivamente, que pavimentam a nossa evolução espiritual, nossa evolução moral. É o crescimento interior, enfim, o verdadeiro progresso. E o Espiritismo ensina isso. Ensina que o progresso ele se baseia numa reforma íntima, num desenvolvimento íntimo e na prática do bem. Não vai ser a ação material que vai nos fazer crescer, não é o progresso, a ação material que vai nos fazer entrar na eternidade maiores e vai nos garantir a felicidade duradoura que nós tanto pretendemos. Bom, dentro desses princípios espirituais e morais, Kardec ele dá muito destaque à liberdade de consciência e o respeito que devemos ter pelas crenças alheias. Então, liberdade de consciência é algo profundamente valorizado dentro da doutrina espírita, é muito valorizado por Kardec. E Kardec afirma e reafirma várias vezes que as pessoas elas têm o direito de seguirem as suas crenças sem serem coagidas a mudarem a sua maneira de pensar por força de imposições de terceiros, imposições externas. E nós, como espíritas, nós não devemos exercer qualquer tipo de coerção sobre os nossos próximos para que eles adotem o espiritismo, para que eles abandonem suas crenças. Nós podemos perfeitamente conversar sobre as máximas espirituais, sobre os ensinamentos dos espíritos, mas jamais devemos tentar, à força, fazer com que adotem a nossa forma de pensar. Se isso é mais difícil com terceiros, às vezes, pessoas muito próximas, filhos, cônjuges, pais,
a parentela consanguínea, essa, pela proximidade, é mais facilmente atingida pelas nossas iniciativas em trazê-los para um pensamento espírita. E a advertência de Kardec é que nós não devemos fazer isso. Devemos deixar que as pessoas sigam o seu curso. E elas, na medida das suas necessidades evolutivas, elas irão procurar o espiritismo ou não. E poderão, inclusive, ser muito felizes e produzirem muito bem seguindo outras linhas de pensamento. No final, todos chegaremos a Deus. E, muitas vezes, aqueles que não optam pelo espiritismo chegam bem rapidamente a Deus. O espiritismo, a vantagem do espiritismo é que ele nos dá muito conhecimento. E o conhecimento deve facilitar a nossa jornada. Mas não significa que as outras pessoas, outras crenças, não sejam capazes de levar as pessoas até esse final pretendido de nos tornarmos agentes do bem, nos tornarmos puros espíritos. Afinal, não é todo aquele que tem um mapa que consegue trilhar o caminho e chegar no final da jornada, sem atropelos. Muitos que não têm mapa algum chegam, trilham o caminho e chegam no final da jornada. O mapa é a doutrina espírita, mas tem muita gente que recebe o mapa, não sabe ler o mapa e não consegue chegar no final pretendido. E outros que não têm o mapa, mas se orientam muito bem ao longo do caminho, acabam chegando no final, no melhor final. Nós devemos respeitar a todos, devemos ter tolerância por todos aqueles que nos cercam e estamos concitados pela doutrina a promover o respeito mútuo, o respeito religioso mutuamente. Nós não devemos nos impor de forma alguma e sempre vamos fomentar uma convivência fraternal e pacífica. O Espiritismo, sobretudo, ele nos incentiva a educar pelo exemplo, a orientar as pessoas, aqueles que nos cercam, dando o nosso exemplo e usando a razão, refletindo de uma maneira inteligente, racional, o convite que Jesus nos fez à reforma íntima, à transformação interior. Bem, fechando esse bloco dos princípios espirituais e morais que estão contidos nesse capítulo, nós temos a grande ideia da confiança na providência divina. Então, nós devemos estar muito conscientes de que existe um cuidado divino para com a sua criação. Jesus nos deixou conhecer, através dessas parábolas que citamos anteriormente, que Deus cuida das suas criaturas. Está lá na alegoria dos pássaros, alimentados por Deus, sem labuta, sem trabalho, os lírios do campo. Está nessas alegorias muito claro que Deus criou e não abandonou a sua criação. Deus zela pela sua criação. Agora, saber disso, saber que Deus é o Pai Criador, ter fé absoluta em Deus, não significa que devamos ser passivos. A confiança em Deus, ela também nos leva a entender que é necessário o nosso esforço ativo
trabalho e busca contínua pelo progresso. Temos fé na providência divina. Sabemos da intercessão de Deus em nosso favor, mas devemos fazer a nossa parte. Existe um conceito japonês, shintoísta, que diz que na vida tudo é 0 ou 100%. Não existe intermediário. Ou é 0 ou é 100. E ele diz o seguinte, que a humanidade ela só pode fazer 99%. 1% cabe a Deus. Então, se Deus não colocar o 1% dele, não acontece. Mas também, se nós não fizermos o 99%, não vai acontecer. É preciso o nosso esforço e a ação divina, a providência divina em nosso favor. Aí tem os nossos 99%, mais o 1% da providência divina, então 100% a coisa acontece. Então não podemos ser passivos, não podemos ficar esperando. A salvação ela só vem em função da nossa própria ação. E equilíbrio entre fé e ação é fundamental. A fé sustenta o espírito diante dos desafios, mas ela só é capaz de nos dar sustentação enquanto houver esforço pessoal. Enquanto estivermos prontos para colaborar com os planos de Deus em relação a nós. Então, aqui, em confiança na providência divina, que a gente também pode traduzir como a virtude da esperança, ela compreende 3 coisas. O cuidado divino para conosco, propriamente dito, a nossa ação ativa e nada de fé passiva, e o equilíbrio entre a fé e a ação, sabendo que a fé vai nos sustentar, mas é o esforço pessoal que vai nos alinhar com o plano de Deus. Agora vamos falar um pouco de trabalho e progresso. Lei do trabalho e lei do progresso. Já falamos bastante que o trabalho tem um papel essencial. Ele é fundamental, não só para o progresso material, mas também para o progresso espiritual, porque é pelo trabalho que nós vamos aprimorar nossa inteligência. E é através da inteligência que nós vamos nos aprofundar nos capítulos da moralidade. E nós vamos engrandecer essa nossa existência humana. Existe uma importância fundamental no esforço pessoal. Esforço pessoal que está resumido naquela máxima cristã: ajuda-te e o céu te ajudará. É isso que nos impulsiona a melhores conquistas, é isso que está nesse capítulo 25, buscar e acharei. Buscar significa ajuda-te, vai buscar. Não fica sentado esperando. E o céu vai te ajudar a encontrar. O trabalho é uma ferramenta. E nós devemos trabalhar como se ferramentas divinas nós fôssemos. Para que o trabalho ele efetivamente resulte em evolução espiritual, através da disciplina do trabalho, do comprometimento com os resultados, da responsabilidade com o que nós estamos fazendo, da dedicação que nós colocamos nas nossas atividades. Isso tudo dentro de uma preocupação com o bem.
progresso vem como resultado do esforço e da aplicação da inteligência. Bom, o progresso é o filho do trabalho. A lei do progresso, ela é inexorável para todos nós, mas antes existe a lei do trabalho. Se não trabalharmos, não haverá progresso. E o trabalho não significa apenas, isso aqui é um ponto interessante de destacar, não significa apenas a atividade remunerada ou a obrigação que a sociedade nos impõe. Há trabalho também, e muito, no estudo doutrinário. Há trabalho nas ações para a manutenção da ordem em família, com cada elemento da família cumprindo o seu papel para a harmonia doméstica. Há trabalho no ouvir um semelhante que precisa ser ouvido, que precisa de apoio. Há trabalho em tudo que dignifique o ser humano, e não apenas naquela atuação social ou aquela atuação em que nós alugamos o nosso tempo para sermos remunerados. Isso tem que ficar muito claro para todo mundo. Bom, dentro da ideia de progresso, existe uma pedra fundamental, a reencarnação. A reencarnação como um mecanismo de evolução, e Kardec deixa isso muito claro no capítulo 25. A evolução da alma vem através da reencarnação. A reencarnação é o princípio fundamental que a alma, que o espírito utiliza para evoluir. Uma evolução gradual, que vem vida após vida, experiência material após experiência material. É através da reencarnação que nós evoluímos, nos desenvolvemos moralmente e vamos participando de processos de aprendizagem. Cada vida é uma oportunidade, cada vida é uma escola, cada vida é uma chance de reparo moral, de conquistas, aquisições de virtudes, e cada vida é um tijolinho na estrada em direção à perfeição, a perfeição possível para as criaturas de Deus. Naturalmente que toda essa marcha evolutiva ela deve estar revestida de justiça e misericórdia. Isso Kardec também nos deixa muito claro. Que a reencarnação ela é uma prova da justiça de Deus. É a reencarnação que garante chances justas a todos. É a reencarnação que melhor, a lei da reencarnação é o que melhor reflete a justiça e a misericórdia de Deus para conosco. É ela que explica, em última análise, as desigualdades da vida. Sem a reencarnação, não há como explicar tanta desigualdade. Sem a reencarnação, não se pode atribuir justiça ao estado em que alguns se encontram, lamentável, e outros, pura e simplesmente, nunca tiveram de passar por aquela condição, por aquele estado. É a reencarnação que permite o progresso espiritual contínuo e é a reencarnação que explica as diferenças, principalmente como resultados de escolhas e experiências anteriores. Nada acontece por acaso, ninguém sofre, porque Deus resolveu que aquela pessoa sofresse e que outras fossem ditosas. Os espíritos eles nos orientam de
isso o Espiritismo é uma grande doutrina consoladora, porque os espíritos, eles nos ensinam, nos apresentam a lei da reencarnação, nos dão explicações racionais para todo o sofrimento e nos orientam sobre como nos conduzir. Agora, essa orientação, ela não suprime o trabalho, Kardec sempre confirma isso, nós estamos repetindo, a orientação não suprime o trabalho, e existe, obviamente, uma responsabilidade humana pelo próprio progresso. Mas os espíritos superiores, eles, sim, guiam a humanidade, oferecendo os melhores conselhos, nos inspirando, nos legando ensinamento. Mas isso, de forma nenhuma, vai substituir o esforço individual de cada um. Eles vão nos dizer: será melhor que te conduzas desta forma. Agora, nós vamos escolher se vamos seguir as orientações ou não. E serão nossas ações, em última análise, que irão fazer com que nós evoluamos ou não consigamos evoluir da maneira como nós pretendemos. Existe uma responsabilidade de cada pessoa sobre a sua própria evolução, sobre os meios de ação que escolheu, sobre o quanto empenhou na prática do bem, o quanto refletiu sobre as suas próprias inclinações. Isso é intransferível. E os espíritos não vão interferir nisso. Os espíritos têm completo, total respeito pelo livre-arbítrio. Eles nos ajudam, mas não interferem. Eles nos ajudam, mas não escolhem. Eles nos dão ferramentas para o autoaperfeiçoamento, mas eles não nos aperfeiçoam, não nos moldam como se fosse o oleiro esculpindo no barro. Nós não somos barro nas mãos deles. Nós somos irmãos mais novos, uma jornada de descoberta, em que eles nos dão orientações, mas não caminham, não nos carregam. Nós somos responsáveis por aquilo que nós fazemos, escolhemos, por andar mais rapidamente ou menos celeremente nessa jornada em busca do progresso, do aperfeiçoamento, do estado de plena felicidade com todos os espíritos. Vamos falar um pouco das alegorias que Jesus usa nessas passagens. Eu destaco aqui 3 trechinhos. Buscai e acharei, observai os pássaros do céu, não vos afadigueis pela posse de ouro. Essas alegorias, elas nos conclamam a fé e a sermos humildes diante da divina providência. Elas nos falam de uma busca espiritual, buscar e acharei, sobretudo. Muita gente pensa em buscar e acharei, só pensa em questões materiais. Solução para problemas materiais. Essa busca é uma busca espiritual. Ela é um chamamento à humanidade para que haja com fé na busca por respostas e orientação. Buscai e achareis. Buscai com fé e humildade. E achareis o apoio,
suporte, achareis tudo aquilo que nós já citamos anteriormente. Vamos encontrar todas aquelas ferramentas, todas aquelas possibilidades que a espiritualidade, a providência divina, nos oferece para que nós atinjamos os objetivos maiores. Luz que nos clareie o caminho, forças para resistir ao mal, assistência dos bons espíritos com ideias, intuições que nos possibilitarão escolhas sábias e prudentes, conselhos, bons conselhos. Então, essa é a orientação que eles nos esse é todo o suporte que eles nos darão nessa busca espiritual. A fé tem um papel fundamental nisso, que ela nos sustenta o espírito através dos desafios, e é a fé que fortalece a esperança. Não existe esperança sem a fé, porque é a fé que nos habilita a saber que há um Criador de todas as coisas, e a esperança é, a partir do momento em que sabemos que há um Criador de todas as coisas, nós entendemos que esse Criador ele não abandonou a sua criação e continua zelando por ela. Essa é a esperança. Não há esperança sem fé. E a fé sem esperança é algo vazio. Acaba se tornando algo vazio. Porque se nós formos acreditar que Deus é o Criador, mas Deus abandonou a sua criação, então, de que adianta orarmos a Deus? Ele abandonou a sua criação. A esperança nos diz que ele não abandonou. A fé nos diz que há o Criador. A fé vem antes da caridade, ou perdão, da esperança. Mas as duas são os instrumentos para nós buscarmos a verdade e a transformação íntima. E é importante que nós nos mantenhamos humildes. A humildade é que vai nos permitir o reconhecimento da nossa ignorância. É o saber que não sabemos. Como dizia só sei que nada sei. É muito importante. É muito importante. A humildade é que nos permite aprender e evoluir. Quando nós reconhecemos, eu sei que não sei. Aliás, em termos gerais, se diz que existem 3 estágios. Né? Tem o estágio do eu sei que sei, há coisas que a gente sabe, realmente sabe. Há um outro estágio, que é eu sei que não sei, e é um estágio importantíssimo. E há um terceiro estágio, que é a ignorância absoluta. Eu não sei que não sei. E é nesse estágio do não saber que não sabe, em que muitas pessoas acabam cometendo os maiores desatinos. Porque ela não sabe que não sabe e faz escolhas desastrosas. E muitas vezes desastrosas não apenas para si mesma, mas para outros que estão em volta. E os valores espíritas dentro de tudo isso? O espiritismo ele incentiva todos ao estudo das leis divinas. E, naturalmente, como corolário disso, a prática da caridade e a abertura da mente para humildemente solicitar ajuda espiritual para o nosso crescimento, para o nosso crescimento moral. E é isso que nós temos aqui como alegorias, quando não vos afatigueis pela posse do ouro, é a confiança de que vai ter uma assistência divina e que nós, pela nossa postura desapegada em relação aos bens materiais, vamos ter
mais abertura para receber a ajuda do plano espiritual. Voltamos a repetir. Nada disso nega a importância do trabalho. Fé e esperança sem trabalho não nos conduzirão a lugar algum. E nenhuma das alegorias ela pretendia, Jesus pretendeu com essas alegorias, nos levar a uma posição de passividade, ócio, inatividade. Nada disso. Não temos, de forma nenhuma, de ser passivo. Providência divina, ela não permite qualquer confusão com inércia. Mais uma vez, temos que ter um equilíbrio entre ação e fé. A verdadeira confiança, a verdadeira esperança, ela combina esforço pessoal com serenidade. Sabemos que Deus é por nós. Então, estamos serenos, mas continuamos nos esforçando e nos responsabilizando pelo nosso progresso íntimo. Bom, o Espiritismo, ele pede, ele nos leva a uma harmonia entre a esperança e a responsabilidade da humanidade pelas conquistas e, principalmente, por uma paz entre as criaturas, entendimento entre as criaturas. Vamos voltar aqui a enfatizar o desapego material e a valorização da caridade. É preciso um desapego da matéria. Não significa que a gente vai levar uma vida como um faquir indiano. Nós não vamos nos isolar como os monges. Nós vamos continuar em sociedade, trabalhando, produzindo, mas nós não devemos distrair as nossas mentes com os assuntos exclusivamente materiais, nos distanciando das necessidades maiores do nosso sistema. É preciso que nós tenhamos em mente que a matéria é um recurso do qual nós necessitamos no transcurso dessa vida, dessa reencarnação. Mas a verdadeira vida, ela está na eternidade, está no plano espiritual. E é com ela que nós devemos ter as maiores preocupações. Caridade e fraternidade, o amor, enfim, é que vão enriquecer a nossa alma e levar a nossa existência à verdadeira riqueza espiritual, que está muito além dos bens materiais. E nós devemos fazer isso tudo com o espírito leve, simplicidade. A forma de bem viver, ela é simples, generosa, pacífica. Isso leva ao crescimento espiritual. Somos os lírios do campo, os pássaros do céu, cientes de que Deus é por nós e nós não nos atribulamos, não deixamos, abandonamos a nossa paz e nem tiramos a paz ali. Com tudo isso, nós temos o capítulo final aqui dos 4 blocos, em que eu consegui imaginar essa nossa conversa, que é a fraternidade. Pelas passagens que nós acabamos de ler, nós entendemos que a Terra ela tem condição de alimentar e prover as necessidades de todos. Mas é preciso que haja fraternidade. Fraternidade e boa administração dos recursos. Ou seja, fraternidade e inteligência para que
todos os recursos que a terra provê cheguem, alcancem todas as pessoas. A miséria, as grandes desigualdades, elas decorrem primordialmente de uma falta de solidariedade entre as pessoas e de uma má distribuição. Má distribuição, inclusive do ponto de vista da falta de inteligência como as coisas são feitas. Por exemplo, aqui no Brasil, se sabe que até 30% da produção agrícola ela acaba se perdendo no meio do caminho, por causa de deficiência de transporte, deficiência de embalagem, má gestão, que faz com que cargas ficam mais tempo do que deveriam, expostas ao frio excessivo ou ao calor excessivo. Enfim, nada ali é uma ação intencional em direção ao mal, mas é uma falta de inteligência, é uma má gestão. E isso atrapalha profundamente. Devemos avançar em tudo isso, trabalhar para que isso não aconteça. Nós, espíritas, sabemos que a caridade é a chave que abre as portas para Jesus. E essa caridade ela tem que se dar sempre com cooperação entre todos, aqueles que vão receber a caridade, aqueles que vão praticar a caridade, e o respeito, para que se possa alcançar o bem comum. É preciso que haja uma transformação íntima para que a sociedade se mude. E esse é um outro ponto. A transformação da sociedade ela começa dentro de cada um. E ela só se materializa pela transformação interior de cada indivíduo. Ao contrário do que certas teorias materialistas propõem, não é a sociedade que se modifica para modificar a criatura. É a criatura que se modifica e transforma a sociedade. Então, meus irmãos, vamos encerrando essa nossa conversa de hoje, 9 horas, tem controle, fechando essa conversa, essas conclusões que eu apresentei aos irmãos, como um elemento para que todos pensem a respeito, naturalmente cada um, tendo feito a leitura do Evangelho, terá retirado as suas próprias conclusões, terá as ideias próprias a respeito do que é a essência da caridade, a respeito do que é o significado da fraternidade, a respeito do que deve ser a transformação moral para a mudança da sociedade. Mas essa conversa, eu espero, tenha animado tudo a investir em alguns minutinhos em considerações íntimas a respeito desse capítulo 25 do Evangelho de São João, que traz ensinamentos muito profundos. Então, irmãos, eu não vou prolongar a nossa conversa, todos nós temos nossos afazeres, e se não temos mais afazeres hoje, temos naturalmente que dar o devido descanso ao aparelho físico, para que a gente possa continuar saudável nessa nossa jornada. Então, irmãos, eu agradeço a todos por estarem aqui comigo, por estarem tão próximos, apesar de tão distantes, porque estamos próximos pelo coração, pelo espírito, e eu devolvo a palavra à nossa irmã Irani, para que ela então nos conduza no final da nossa reunião. Irani, por favor. Muito obrigada, Alexandre. Como é importante, né? A gente, assim, cada vez a gente vai renovando esses estudos, cada vez com uma pessoa diferente, porque são reflexões novas, diferentes, que você colocou para a gente de uma forma muito
muito didática, muito assim calma também, de uma forma leve, calma, e que com certeza, né, a gente tem muito material para pensar. É claro que todos nós já conhecemos o capítulo, já conhecemos, pelo menos deveríamos conhecer, né, que o Evangelho é constante, é diário, mas cada um que vem refletir com a gente traz enfoques novos, diferentes, que enriquecem com certeza o nosso conhecimento, aprofunda a nossa reflexão. A gente agradece muito a sua dedicação, a sua boa vontade, realmente fez um estudo detalhado, minucioso, muito didático, que acrescentou muito, com certeza, como acrescentou para mim, com certeza acrescentou para esses 49 ouvintes seus. Olha, 49, né? Um público bom, né, o Alexandre? A gente te agradece muito e, ó, e fica aí na fila que a gente vai voltar aí a bater na sua janelinha. Aí eu vou ter muito prazer em atender. Eu fico muito feliz que vocês se lembrem de mim e que vocês me deem essa oportunidade de conversar. Sim, sim, nós não esquecemos de você, não. Sentimos o seu afastamento, falei com a Sônia, mas a Sônia te descobriu lá em Curitiba e agora você vai estar conosco mais vezes. Muito obrigada. Alguém quer perguntar alguma coisa aí para o Alexandre? Ele ainda está disponível aqui. Não, ficou muito claro, né? Ficou muito claro o estudo, muito leve, agradável de ouvir. Mas se alguém quiser fazer alguma pergunta, ainda temos uns minutinhos. Irani, eu tenho Ah, anotado aqui 54 pessoas. 54? Eu olhei aqui agora 49. Então, às vezes a pessoa cai, volta, cai, volta. Não, Público. mas tem que voltar 54. Que bom, Márcia. Obrigada. Viu, Alexandre? Um público bom, né? 54. Lá presencialmente a gente não está conseguindo ainda juntar essas pessoas todas num dia só, mas na telinha a gente consegue. Então, agora, quem gostaria de rezar para a gente, agradecer essa noite tão doce, tão produtiva, tão elevada? Quem gostaria? Essa pergunta aí a gente faz, aí ninguém se apresenta, a gente aponta, né? Como fala o seu Alberto. Ah, não pergunta não, aponta. Quem gostaria? Quer rezar para a gente, Andréia? Posso sim. Mais uma vez, Alexandre, depois da oração da Andréia, a gente então vai desligar aqui, tá bom? Um abraço, fica com Deus. Tá bom. Pelo jeito tá bem frio aí, né, Alexandre? Você tá todo encapotado. As noites são frias, né? Agora deve estar fazendo, eu não estou com o termômetro aqui, mas deve estar fazendo algo em torno de 11, 12 graus. Nossa Senhora, eu adoro. Eu adoro o frio, esse É bom, calor é muito daqui bom do para Rio me dormir. incomoda muito. É muito bom para dormir. É muito bom para É. dormir. É bem agradável. Fica com Deus, um abraço. Então agora vamos ouvir a Andréia. Então, vamos fechar nossos olhos, pensar em Jesus, nos amigos espirituais que nos acolhem, que nos abraçam nesse momento aqui, que estamos todos juntos, com o mesmo pensamento e fraternidade. Queremos agradecer, Jesus, pelo estudo de hoje, que falou tantas coisas importantes da nossa ação, bem, do amor, da fraternidade. Que tenhamos coragem de sermos pessoas boas, pessoas conscientes, pessoas estudiosas, que possamos seguir em frente, que o Senhor nos dê saúde, nos tranquilize nos momentos de turbulência, e que nós possamos estar sempre juntos. Muito obrigada, Senhor, e assim seja. Graças a Deus.